Eu quero compartilhar essa palavra com você hoje à noite. Essa palavra falou no meu coração e eu gosto muito de compartilhar ela, porque todas as vezes que eu volto para esse texto, todas as vezes que eu volto para esse esboço, o Senhor fala algo diferente comigo. E hoje não vai ser diferente. Deus tem algo novo para você, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 20. 1 Samuel 17, 20. Este texto é um texto muito conhecido, porque ele conta uma história onde Israel estava no fronte de batalha contra os filisteus, e lá estava Golias, o gigante, bradando e intimidando o exército de Israel. Mas a gente tem algumas coisas para aprender com um personagem muito interessante que se chama Davi. Davi é um exemplo para nós em várias áreas. A gente que é músico, que é cantor, não que eu seja, mas a gente que lida com o ministério de louvor, a gente sempre traz algumas características de Davi como músico, né, como arpista. Mas eu aprendo tantas coisas com Davi e eu quero compartilhar com você hoje à noite. Você encontrou? Amém? Está projetado aqui também? Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé, seu pai, lhe havia ordenado. Chegou no acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em uma linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que lhe havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que lhe haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Sei que não posso nem mesmo conversar. Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi enfrentando, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi
prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Vou parar por aqui, porque eu quero compartilhar algo com você. Jessé, o pai de Davi, ordena que seu filho larga ali todos os seus rebanhos para ir até o fronte de batalha, para levar alimento para os seus irmãos que estavam ali há vários dias, ou talvez meses, lutando contra os filisteus. E aparentemente Davi também, além de levar alimentos para os seus irmãos, ele foi ali também para ser um mensageiro, levar notícias ou trazer notícias do fronte de batalha para os seus pais. Porque afinal de contas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha bomba correio, não tinha nada disso. Davi foi o encarregado de trazer e levar notícias para os seus pais. E Eliabe, que era o irmão mais velho, vendo que o seu irmão mais novo estava ali, todo curioso, eu acredito que Davi estava ali passando entre os frontes de batalha, se sentindo cara, porque afinal de contas ele tinha acesso ao exército de Israel, e ele se sentia talvez empoderado, porque ele estava andando no meio de guerreiros, ele estava andando no meio de pessoas que desde a mocidade, desde pequeno, eram preparados para o fronte de batalha. Isso de uma certa forma, talvez eu me colocando no lugar dele, se tivesse rede social eu faria um story dizendo: olha onde eu estou no meio do exército que mais venceu em toda a terra, o exército do Deus vivo, o exército de Israel. E aparentemente Davi estava ali, estava deslocado, porque na cabeça talvez de Eliabe, ele estava no lugar errado, e na hora errada, fazendo talvez a coisa errada. Mas eu quero te lembrar de algo, que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, o primeiro personagem que foi apresentado ao profeta foi Eliabe, porque Eliabe aparentemente era o mais preparado. Eu acredito que Eliabe tinha ali os seus olhos azuis, tinha os seus cabelos loiros, os seus abdômenes muito bem definidos, os seus músculos bem malhados, porque ele era guerreiro e ele era preparado desde pequeno para grandes batalhas e tinha uma estrutura corporal compatível com a de um grande guerreiro. E imagina ali o profeta chamando um a um, a cena. Chega Jessé, todo preparado, e ele fala: não é esse. Chega outro, e aí todos os irmãos de Davi vieram, e o profeta vira para Jessé e pergunta: está faltando mais um? Acabou? Aí que se lembraram de Davi. Davi estava lá no campo, detrás das malhadas, e Davi já estava ali, condicionado a ser um futuro rei, a estar num lugar de liderança, a estar num lugar de destaque, porque Deus assim o queria. E assim, quando ele chegou, ele foi confirmado como o futuro rei de Israel. Eliabe tinha aparência de rei, mas ele não tinha coração de rei. Ele tinha todos os trejeitos, ele tinha o currículo necessário para ser o futuro rei de Israel, mas o coração dele não era de rei. O que eu quero te dizer isso nessa noite? Uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar, que eu aprendi com esse texto: Deus não se impressiona com aparência. Diga comigo: Deus não se impressiona com aparências, mas com o coração. Diga: mais com o coração. Deus não se impressiona com a sua linda voz, Deus não se impressiona com as suas roupas maravilhosas de grife. Não que isso seja proibido utilizar, não, muito pelo contrário. Deus não se impressiona com seus acordes, Deus não se impressiona com a sua eloquência, mas Deus se impressiona com o seu coração. E essa reflexão que eu quero trazer para você hoje à noite, porque talvez você possa pensar que você é o mais despreparado do mundo, porque talvez você não fala direito, você às vezes não tem tanta destreza para fazer certas coisas, mas Deus está nessa noite olhando o seu coração e está te perguntando aí agora, onde você está sentado, o que você está disposto a fazer? E às vezes você está tão preocupado com aquilo que é exterior, quando aquilo que precisa ser tratado nessa noite, como aquilo que precisa ser cuidado nessa noite, está dentro de você. Porque afinal de contas você externa aquilo que está dentro de você.
A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Talvez você tenha essa cara fechada sua, porque você precisa melhorar esse coração seu. Só isso. Só isso. Talvez você vai ganhar o mundo inteiro se você se tornar uma pessoa um pouquinho mais educada, um pouquinho mais amorosa. Deixa eu ser pastor na sua vida hoje. Porque como diz o meu pastor, hoje eu não estou valendo R$1. Porque essa palavra vem para mim também. Como eu disse para vocês, eu estava meditando nesse texto e Deus falou comigo. E uma das coisas que mais me assustou nessa pandemia, porque todo mundo estava falando, a partir de agora, todo mundo vai se preocupar um com o outro, todo mundo vai se importar um com o outro, as pessoas vão se unirem, as pessoas vão ter amor ao próximo, as pessoas vão se importar com os outros, mas todo mundo continua, talvez até mesmo pior, porque todo mundo foi para dentro da sua casa, todo mundo foi para dentro da sua caverna, e eu que lute, o resto que lute. O choro é livre. Tantas hashtags se surgiram nesse tempo, tantas modinhas se surgiram nesse tempo. E muitas vezes você está perdendo a essência daquilo que está no seu coração, porque você está tentando ser aquilo que você não foi chamado para ser. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Deus não olha a aparência, Deus olha o seu coração. A intenção pode ser boa, pode parecer boa, mas Deus, o Espírito Santo, como diz o salmista lá no capítulo 139, Ele está sondando o nosso coração agora e vê se há algum caminho mau. Nós precisamos começar a fazer algumas orações ao nosso respeito. Às vezes nós estamos clamando justiça, justiça que diante de Deus não passa de nada a nossa justiça. Estamos clamando por justiça por algumas causas, que ao nosso ponto de vista é justa a nós, mas Deus está querendo que você fale, Deus sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez nós estamos procurando justificativas para justificar os nossos fracassos, porque nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque o nosso coração está distante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas Deus não está olhando o seu resultado, Deus está olhando a sua intenção. A intenção do coração. Eliabe olhou para Davi e falou, o que você está fazendo aqui, menino? Porque Deus precisa contribuir alguma coisa na minha vida sobre Davi. Aparentemente Davi não era o rei de Israel. Talvez Davi tinha o meu tamanho. Eu tenho aparência de rei, gente? Pode falar a verdade? Tenho, né, pastor? Obrigado. Nosso Deus. Se eu tivesse cheio de segurança aqui, pode ser. Mas naquela época, o pré-requisito para ser um rei era um cara talvez alto, malhado. Tipo, um cara que pelo menos chegasse no lugar, fazia tremer geral as pernas, mas Davi não imprimia essa pessoa. Talvez você está tentando imprimir algo que você não é, mas Deus está te falando, olha para dentro do seu coração hoje à noite. Talvez você não está tentando se encontrar, você não sabe o que fazer, porque você precisa nessa noite pedir o Espírito Santo para sondar o seu coração. E nós temos tantos caminhos maus, tantos. Sonda-me, ó Deus, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Até no texto da ceia que nós lemos aqui todo mês para vocês lembrarem, examine-se pois o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você agora, quem sou eu? Não sou nada, porque eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou me perguntando agora, Senhor, qual é a motivação do meu coração para estar aqui? Qual é a sua motivação para estar aqui servindo nessa igreja? Qual é a sua motivação para estar fazendo a obra de Deus ou para qualquer coisa da sua vida? Vamos generalizar aqui, porque nem tudo é dinheiro. Talvez você pode ganhar 40 mil reais de salário, mas é infeliz no seu trabalho, naquilo que você faz, porque você não vê propósito, e todos nós fomos nascidos com um propósito, então tudo que eu faço precisa ter um propósito atrás disso. Seja desde limpar um banheiro, ou estar com o microfone aqui, precisa ter um propósito. Mas vamos para frente. O que Deus precisa contribuir de Davi em mim hoje à noite? A primeira reflexão que eu quero trazer para você é identidade. Diga comigo, identidade.
identidade. É muito engraçado, porque hoje o diabo tem tentado deturpar a identidade de filhos de Deus, que nós somos. E infelizmente, hoje mesmo, eu posso testemunhar isso, homens de Deus, um amigo meu, um homem de Deus, me procurando para compartilhar algo sobre identidade. Sabe aquela pessoa que a vida inteira fez algo na obra de Deus, e aí no momento ele para olhar e se sente perdido, e não sabe o que fez, e se sente usado, manipulado pelas pessoas. Mas eu falei, como assim? Mês passado você estava me falando que eu tinha que me manter firme, porque eu tinha um chamado, que não era sobre as circunstâncias, mas era sobre mim. Cadê aquela pessoa? O diabo tem pegado pesado em deturpar a sua identidade, a minha identidade. Um exemplo muito claro disso, entra no YouTube, o que você vai ver de marmanjo vestido de criança? Marmanjo, gente, estou falando isso que eu tenho 2 crianças lá em casa e fico assistindo aqueles vídeos. Marmanjo que ganha brinquedo de fabricante para ficar lá com a criança, porque se sente uma criança. O cara barbado, cheio de tatuagem, não vou citar nome, vestido de criança. Na psicologia isso é o Dudes Kids, né? O Dudes Kids. Ou seja, o cara tem uma estrutura de adulto, mas a mente é de criança. Sabe por quê? Porque o diabo tem muito interesse em ver você não prosperar, em ver você não ser uma pessoa vencedora, uma pessoa digna, uma pessoa fraca emocionalmente, uma pessoa que questiona tudo. E Davi, assim que chegou no campo de batalha, o seu irmão mais velho fez uma pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Quem ficou com aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Quem está, hein, seu pastorzinho? Você é tão presunçoso, você veio aqui só para ver a batalha, porque você tem um coração mau. Olha o que Eliabe falou com o irmão dele, não deixou nem o menino dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei, já acusou. Mas a diferença entre Davi e Eliabe, porque Davi lá de trás das malhadas, lá no campo, lá entre as ovelhas, que eu imagino que o cheiro não era bom, era bem desconfortável, ele não dormia numa cama king size, ele não tinha um ar-condicionado, mas ele estava lá, trabalhando, ele já tinha uma conexão com o Eterno, ele já tinha um relacionamento com Deus. Então Davi, ele sabia quem ele era em Deus, e o que Deus esperava dele. Você sabe quem você é em Deus? E o que Deus espera de você? O diabo está pegando pesado em deturpar a minha identidade e a sua identidade. Sabe aquele negócio, será que eu sou um bom marido mesmo? Esperando aprovação? Será que eu sou um bom pai mesmo? Será que eu sou um bom filho mesmo? Esperando aprovação, mas não com aquele coração de, será que eu sou mesmo para melhorar? Não, para receber aprovação. Mas querido, querida, se você tem certeza daquilo que você é em Deus, a sua aprovação não vem de homens, a sua aprovação vem de Deus, porque é Ele que vai te dar o direcionamento, é Ele que vai te dar a visão, porque o Deus que dá a visão, Ele também dá a provisão. Se Deus te deu uma visão, Ele vai te dar todo o dinheiro, todo o espaço necessário para fazer com que isso aconteça, porque Ele é Deus. Ele tem o domínio de todas as coisas, e o diabo vai usar, ele vai pegar pesado muitas vezes, para usar pessoas que estão perto de você, para tentar te destruir. Sabe aquela falciane, aquele falciano? Sabe aquela pessoa que te desvia do caminho da igreja? Você está vindo para a igreja, para o culto maravilhoso, a pessoa fala, vamos ali comigo, e te desvia. Aí na hora que você sai do anel e entra na via do minério, ele te manda lá para o Via Shopping. É Via Shopping? Lá para o Via Shopping, na hora do culto. Crê em Deus Pai. Não, vamos ali rapidinho antes do culto. E aí emenda no McDonald's, na praça da alimentação. E aí com certeza não vai orar na praça da alimentação. No mínimo vai falar da vida dos outros. Acabou o culto. Perdi o culto. A acusação, desprezo, estava tudo na fala de Eliabe.
mas Davi tinha um coração convicto de quem ele era. E você, quantas situações da vida, situações que vêm com acusação, com desprezo, tentando te destruir, tentando te tirar do caminho, tentando te tirar do chamado, minando, destruindo a sua identidade. Mas o conhecimento de quem nós somos em Cristo, por meio de um relacionamento, nos dá um acesso muito maior ao nível de fé. Porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu acredito nas promessas que Ele tem para a minha vida. Porque eu começo a experimentar, porque afinal de contas, eu estou andando não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Então eu estar aqui hoje à noite, ministrando uma palavra ao seu coração, é um passo de fé. Porque eu tenho um propósito da minha vida, de promover pessoas. E Deus está trazendo ao coração de algumas pessoas aqui, eu quero profetizar isso, sobre o propósito, sobre o chamado, sobre a sua identidade. Você precisa ter a consciência de quem você é nele, e que através dele o que você pode fazer. Então levanta desse trono do mimimi e vem para o trono da graça. Sai de Lodebar, em nome de Jesus, e vem para Jerusalém. Lodebar não tem saneamento básico. Lodebar não tem ônibus. Lodebar não tem Uber. Lodebar não tem iFood. Não tem Wi-Fi. Lodebar não tem isso. Agora, em Jerusalém tem internet grátis na rua. Wi-Fi liberado. Por meio da graça. Sai de Lodebar e vem para Jerusalém. Sabe por quê, querido? Porque quando você conhece o Evangelho te torna livre e não superior às pessoas. Diga comigo, o Evangelho me torna livre e não superior. Pastor Paulo, tem gente que é santo demais, que eu até ajoelho às vezes e faço o sinal da cruz, porque se eu não fizer isso eu me sinto pecador. Mas eu vi uma pregação do meu pastor num stories aí da vida, que o cara só de falar que ele é santo demais, ele já está pecando. O Evangelho veio para trazer liberdade para a sua vida e não condenação. O Evangelho de Jesus te torna digno da graça. Esse povo que é santo demais não precisa de Jesus, sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. É por isso que eu estou aqui, porque eu preciso dEle. É por isso que eu oro, porque eu preciso dEle. Às vezes você fica esperando muita liturgia para falar com Deus. Quando eu chegar lá em casa, eu vou tirar o meu boné, vestir minha camisa e ajoelhar para falar com Deus. Fala com Deus andando na rua, fala com Deus no seu carro. Eu e o Albert, a gente tem uma experiência, não sei se você lembra disso. O Albert, a gente estava conversando um dia, eu conheço esse menino há anos. E a gente estava falando sobre ter experiências com o Espírito Santo. Eu falei, cara, uma das coisas que eu faço muito quando eu vou para casa, porque na época eu morava longe, eu orava no carro. E as meninas sabem até de uma história dessa aí, de orar no carro, que o povo olhava para mim, eu estava chorando dentro do carro. Era um momento que eu tinha, onde não tinha ninguém, e que eu orava. E esse cara teve uma experiência incrível, você lembra disso? No carro. Porque ele começou a orar, ele foi levar a namorada, que hoje é a esposa, em casa, e quando ele estava voltando, ele teve uma experiência com o Espírito Santo no carro. Então não perde tempo não. O cara sai de manhã, 6 horas da manhã, ouvindo Itatiaia, morreu com 60 facadas. Para com isso, irmão. Sangue de Jesus tem poder. O cara já chega no serviço louco, com medo. Deus está falando. De manhã ele já está movimentando. Vai orar, vai ler, vai ouvir a música, a Bíblia falada. Você precisa experimentar da liberdade que o Evangelho traz para você. Você precisa discernir que o seu inimigo não é o seu irmão que está do seu lado. O inimigo de Davi não era Eliabe. O inimigo de Davi era o inimigo de Deus. Diga assim, o meu inimigo não é o meu irmão, é Satanás. O seu inimigo, a sua guerra não é contra a carne, não é contra sangue.
E Davi tinha discernimento disso. Sabe por quê? Porque aquilo que o inimigo diz ao meu respeito, isso não me interessa. Diga comigo, o que o inimigo diz ao meu respeito não me interessa. Quando o inimigo começar a soprar no seu ouvido, tentando manchar a sua identidade, declare em alta voz: o que você está dizendo, Satanás, não me interessa. Duvido que você fale isso agora. Diga: o que você está dizendo, Satanás. Fala mais forte para ele ouvir, que ele é meio surdo. Diga: o que você está dizendo ao meu respeito, Satanás, não me interessa. Não me interessa. Eu não tenho nada com isso. Não me interessa. Para de ouvir o que o inimigo está dizendo ao seu favor, porque isso mancha a sua identidade. Mancha a sua identidade. Davi tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era e o que ele poderia em Deus. Em Deus, você pode todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo é que Davi tinha um conhecimento de Deus. Versículo 31 diz que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Quando Davi disse: quem é esse filisteu aí para se levantar contra o exército do Deus vivo? Imagina, gente, um cara desse tamanho, peito de pombo, no meio do exército, aquele tanto de homem corajoso, com armadura. Quem é esse filisteu aí que está indo contra o exército do Deus vivo? Galera riu, né, gente? Mas a autoridade, essas palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei. E Davi disse a Saul: ô Saul, não fica abatido não, sou. Não fica triste não, não fica com medo não, Saul, porque o teu servo lutará contra ele. Mas Saul, pelo amor de Deus, você é apenas um rapaz. Você é apenas um menino lá de Barbacena. Você é apenas... E essa galera que está toda aqui foi treinada desde a mocidade. Preste atenção nisso. Quando Saul compara Davi a Golias, ele viu incapacidade. O mal do século é a comparação, né? E a nossa insatisfação começou lá no Éden. Deus teve compaixão de Adão, misericórdia, e deu uma Eva. Não chegava aos pés de Gisele Bündchen, porque ela era perfeita. E aí, não satisfeitos, eles desobedeceram a Deus. Tinham tudo, mas não estavam satisfeitos. A insatisfação gera comparação. Vocês já viram aquela frase de que a grama do vizinho é mais verde do que a sua? Por causa da insatisfação. E isso gera comparação. Mas, olha aqui. Davi fala assim: você vai por esse caminho mesmo, Saul? Você quer me comparar a esse filisteu incircunciso? Então deixa eu ler um pouquinho para você do meu currículo. Olha, quando eu estou lá no pasto, parafraseando aqui, tá, gente, para ser objetivo. E aí eu estou lá de boa, tocando a minha harpa para as minhas ovelhinhas, ouvindo bé. Aparece um leão. Sabe o que eu faço? Eu seguro a juba dele, derrubo ele e dou uns golpes. Semana passada apareceu um urso lá. Eu fiz a mesma coisa, você acredita? Quando ele veio para atacar as minhas ovelhinhas, eu matei ele, você acredita? Matei ele. Sabe por quê, Saul? Porque o Senhor me livrou das garras de um urso e leão, não vai me livrar desse filisteu? Ele estava muito empoderado, não estava? Ele sabia quem ele era em Deus, e ele tinha conhecimento de quem Deus era. Não basta saber que você é filho de Deus, porque isso você escuta. Não basta às vezes ter comportamento
de filho de Deus. Mas você também precisa conhecer quem é o seu pai. Quem é esse Deus? Esse todo-poderoso que você canta que às vezes, que era, é e há de vir. Às vezes você canta, mas não tem conhecimento. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se levantar um Golias contra a sua vida nessa noite, você tem alguma experiência para contar para ele? Do tipo, você está vindo contra quem que você acha? Porque muitas vezes nós vivemos de experiências dos outros, pastor Paulo. Nosso testemunho me edificou tanto. Nós até mesmo vivemos de experiências que a gente vive, que a gente passou, que a gente adquiriu. Mas essas experiências, elas com o tempo passam. Até mesmo você esquece. E elas não dão forças nas batalhas. Você precisa buscar conhecer a Deus, para que você tenha a certeza de quem Ele é, o que Ele pode fazer em você e através de você o tempo todo. Não é só quando você está passando um perrengue, e às vezes nem é chique, nem sempre quando você está lá na boca do leão. Você precisa ter entendimento de quem é Deus o tempo todo na sua vida. Porque Davi sabia que não era na sua força, nem na sua estatura, nem na sua aparência que ele venceria Golias, mas ele sabia que ele venceria por meio de Jesus Cristo, pela força que vinha dos céus. E aí, Saul, preocupado com o menino, fala assim: usa a minha armadura. Porque afinal de contas você vai lá guerrear, né? Já que você vai virar um soldado, deve estar rindo, né, gente? Falando sério, mas lá dentro rindo. Veste a armadura do rei para te empoderar ainda mais. Eu não sei o coração de Saul, mas eu imagino que tinha uma zoação por trás disso aí, não tinha? Ah lá, gente, ele é o guerreiro que vai lutar, toma aqui a minha armadura. Olha o versículo 38. Saul vestiu com sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze. Davi estava com a vestimenta errada. Davi estava munido das armas erradas. Davi estava na preparação errada. Davi estava com o instrumento de guerra errado. Isso me faz entender que todas as vezes que eu tento ser aquilo que eu não sou, o mundo perde uma pessoa espetacular. Todas as vezes que eu tento ser aquilo que eu não sou, o mundo perde uma pessoa espetacular. Fiquei sem palavras agora. Falou muito comigo. Por que você não quer ser você? O mundo está perdendo uma pessoa espetacular quando você se nega a ser você. Porque Deus te criou com uma única digital. Não há outra digital. Ou seja, não há outro no planeta como eu. Diga assim comigo: eu sou exclusivo. Você pode se considerar uma obra-prima? Eu sou uma obra-prima. Não querendo me gabar, porque eu sou único. Deus, ainda no ventre da minha mãe, Ele me formou com um propósito. E não é diferente como você. O menino pode ser de proveta, mas a mão de Deus está ali na formação, na fecundação. Porque Deus deu a inteligência para o homem para fazer esse procedimento. Pare de ficar querendo ser quem você não é. Quem você não foi chamado para ser. Não existem pessoas perfeitas. O meu marido não é ideal. É ideal sim, foi você que escolheu para casar. Então ele é um ideal para você.
São pessoas diferentes, com formações diferentes, culturas diferentes. E o amor supera todas as outras coisas. Lá em casa, ela gosta de carne moída com cenoura ralada. Eu não gosto. Ela faz, eu não como, mas ela faz. Mas tem uns aí que falam que em casa não entra cenoura ralada com carne moída. Deixa a irmã fazer o que ela gosta de fazer. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Talvez você não está vendo sentido na sua vida, porque você está fora do propósito, fora do caminho. Mas essa é uma noite de convergência. Você precisa convergir e voltar. Davi estava carregando um peso que não era dele. Davi estava vestindo uma roupa que não era dele. Eu já estou terminando. Então tá, meia-noite. Davi estava carregando uma espada que não era dele, uma arma que não era dele. Talvez você está carregando um fardo que não é seu. Você está vestindo uma roupa, uma vestimenta que não é seu. Você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Deus está querendo tratar com a pessoa e você está querendo tratar para Deus. Não somos nós, os pastores, os líderes que mudam as pessoas. É o Espírito Santo. Você vem para cá como está e o Espírito Santo começa a fazer uma obra na sua vida. A obra é única e exclusiva do Espírito Santo, porque Ele tem o poder de conhecer o seu coração e mudar os seus pensamentos. É Ele que tem o poder de te convencer. E eu creio que o Espírito Santo está convencendo muitas pessoas aqui por essa palavra. Está me convencendo. Pare de carregar fardos que não são seus. Para de dar opinião onde você não foi chamado. A sua vida está correndo. E quem vai prestar contas daquilo que você faz na sua vida é você. Fulano está no sucesso e você está lá chorando o sucesso do fulano. E você? Você está fazendo o quê? Davi estava no lugar certo. Aparentemente ele estava no lugar errado. Você está nesse emprego que você às vezes reclama. Aparentemente você está no lugar errado. Mas se Deus abriu essa porta, é porque Ele tem um propósito lá. E aqui, você não vai sair enquanto esse propósito não ser feito. Ninguém te obrigou a assinar o salário que você queria receber. Você assinou um contrato. Eita Deus. Deus falou comigo isso hoje. Está insatisfeito, tá? Está questionador, tá? Você já parou para perguntar qual que é o propósito que Deus te levou ali? Ok que o dinheiro paga boleto, mas não é sobre dinheiro. Porque eu já testemunhei, já experimentei dinheiro caindo na minha conta para pagar o boleto. Eu já comprei um apartamento sem R$1. Depois eu conto essa história para você. Deus está te chamando hoje à noite para se despir dessas roupas que não são suas, para abrir mão dessas vestes da acusação, essas vestes do passado, essas vestes da tristeza, e está colocando em você hoje uma aljava nova, uma roupa nova, que é adequada para o seu corpo e adequada para aquilo que você tem que fazer. Davi não conseguiu andar um passo e imediatamente ele percebeu que ele estava com as vestimentas erradas. Que o Espírito Santo hoje à noite, imediatamente, deu um start na sua mente para que você perceba quais são as vestimentas que você está errado, se é que você me entende. Continuando. E aí, Davi abre mão daquela armadura, daquela espada maravilhosa, Excalibur. E a Bíblia fala que ele pega a sua aljava, ele pegou o seu cajado, pegou 5 pedrinhas, colocou na bolsa, no seu alforje de pastor, pegou a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu e abateu
o candango. Sabe por quê? Porque Deus precisava que fossem as armas de Davi que matassem aquele gigante. Sabe por quê? Porque eram os instrumentos que ele sabia utilizar. Aquilo que você sabe fazer, Deus vai usar com maestria para que o reino dele se expanda. Às vezes você quer estar com o microfone na mão, mas faz um bolo de cenoura que é maravilhoso. O lanche da célula converte um tanto de gente por causa desse bolo de cenoura. Às vezes você escreve cartas, poemas, e essas cartas às vezes podem salvar vidas. Vamos parar de falar de comida, que eu não jantei. Essas cartas às vezes podem salvar vidas. Não tem condição. No reino de Deus, a Bíblia nos compara a um corpo, e cada um com as suas diferentes formas e diferentes funções tem uma importância para que o todo funcione. Pastora Manu dança muito bem, não me bota para dançar não, senão vocês vão rir. Não faço isso com maestria, mas ela faz. A Áquila tem uma voz de anja e faz isso com maestria. Eu não sei você, mas às vezes quando ela está ministrando, eu sou tocado. Por quê? É o dom que ela tem, ela faz isso com maestria. Pergunte ao Espírito Santo, quais são as armas que eu tenho, que eu posso utilizar com maestria, para a expansão do seu reino. Davi sabia usar. E aquilo que Eliabe desprezou, aquilo que Eliabe desvalorizou, aquilo que Eliabe cancelou, era o que Davi fazia de melhor, e foi aquilo que salvou o povo de Deus, aquilo que trouxe vitória para o povo de Deus. Aquilo que as pessoas ridicularizam às vezes, aquilo que as pessoas tentam fazer com que você pare, é isso que vai derrubar os gigantes. É isso que vai utilizar, porque tudo que está acontecendo aqui no reino espiritual, que está acontecendo na sua vida, está acontecendo com um propósito. Algo está por trás disso, porque tem algo dentro de mim, Luana, que Deus quer usar. Tem algo dentro de você que Deus quer usar. Tem algo que você faz que Deus quer usar. Sabe por quê? Porque ninguém precisa ficar vendo também o que eu faço. Os céus precisam conhecer quem eu faço, e o inferno também, para abrir o olho e ficar cabreiro. Há algo poderoso dentro de você, sabe por quê? Porque se você faz as coisas buscando a aprovação dos homens, não por amor e por obediência, você vai se acovardar, porque nem sempre a aprovação vem da forma que você espera. Olha, foi muito legal, mas, na hora que falo mas, o sorriso fecha. Nosso pastor fala uma frase que eu amo muito: se você não serve para servir, você não serve para nada. O seu coração precisa estar disposto a servir. E quanto mais eu sirvo, quanto mais eu dou, quanto mais eu me entrego, mais abençoado eu sou. E o mais interessante é que Davi foi para o fronte de batalha. Ele não levou o seu nome, ele não levou as suas habilidades, ele não levou o seu currículo, ele levou o nome de Jesus. Então tudo aquilo que eu fizer, seja para levantar o nome de Jesus, porque é por causa dele. Sabe por quê, gente? Sabe esse perrengue que você está passando? Sabe essas dificuldades que você está passando? Eu aprendi uma coisa, que são das nossas dores que surgem o nosso chamado. Diga assim comigo: são das minhas dores. Fala mais forte: são das minhas dores que surgem o meu chamado. As nossas dores fazem com que viva dentro de nós, acenda em nós o chamado. Porque muitas pessoas estão sendo curadas para curar. Muitas pessoas estão sendo libertas para ajudar outras pessoas a serem libertas. Muitas pessoas estão sendo transformadas para transformar outras. Então, das suas dificuldades surgem a oportunidade de você descobrir o seu chamado.
Sabe por quê? Porque depois desse episódio, Davi demorou muito ainda para ser rei. Ele não foi rei no dia seguinte. Mas esse episódio foi um dos episódios que fez com que Davi se consolidasse como um rei. Trouxe para ele a experiência necessária para ele se tornar um rei. Eu quero fechar dizendo que Davi nos ensina sobre identidade nesse episódio. Davi, ele não se importa com aquilo que o inimigo está dizendo a respeito dele, porque ele sabia quem ele era em Deus e o que Deus esperava ele fazer. Davi me ensina também que para essas situações, para exercer o meu chamado, eu preciso ter conhecimento de Deus, porque eu sabendo quem é o Pai que eu sirvo, eu vou estar tranquilo. E se o inimigo tiver algo para me afrontar hoje, qual experiência que eu vou ter para contar a respeito daquilo que eu recebi por meio de Deus? Porque essas experiências podem me edificar temporariamente, mas elas não me edificam nas batalhas. Ou seja, eu preciso constantemente buscar o conhecimento de Deus. E todas as vezes que eu tento ser aquilo que eu não sou, o mundo está perdendo uma pessoa espetacular, porque eu sou único nesse planeta, eu sou obra-prima. Porque Deus precisava que fossem as armas de Davi que derrubassem aquele gigante, porque era aquelas armas que ele sabia usar com maestria. Fique de pé no seu lugar, por favor. Porque tem algumas coisas dentro de mim que Deus quer usar. Talvez você chegou aqui nessa noite, pode parecer clichê, mas não é. Questionando qual que é o seu papel na igreja, o que é a igreja para você. Porque às vezes você vê a igreja como uma instituição não filantrópica, sem fins lucrativos. Um edifício, um prédio que tem 4 paredes. Isso aqui é um edifício, isso aqui é um lugar, isso aqui é uma congregação onde as pessoas se ajuntam para prestar culto, para realizar reuniões. Mas a igreja é um organismo vivo. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Ela é a igreja, eu sou igreja. E o mais interessante que a gente sempre dizia aqui na pandemia, que tudo estava fechado, mas a igreja não estava fechada. Porque a igreja é um organismo vivo. E você está vivo. Você pode se beliscar aí, doeu? Você está vivo. E os céus têm uma expectativa ao seu respeito. Os filhos das trevas estão aguardando a manifestação dos filhos da luz. E você faz parte desse grupo. Não adianta você ter uma luz e esconder ela debaixo da cama. A luz precisa estar em um lugar onde ela possa iluminar e diminuir todo o canto de trevas possível. E se você não sabe para onde ir, nem sabe o que fazer, eu quero te dar uma dica. Você foi chamado para ser aquele que vai estabelecer uma parte do reino de Deus na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você vá. Ai, mas eu não entendo às vezes nada do que a Bíblia fala. Mas a Bíblia é o único livro que vem com o autor junto, que é o Espírito Santo. E o testemunho que você tem para falar sobre Jesus é aquilo que Ele fez na sua vida. E isso já basta para transformar a vida de uma pessoa. E qual é o meu chamado? A Bíblia fala sobre isso em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado, é fazer discípulos como Jesus. Volto a repetir, tire essas vestes que não são suas e vá para o fronte de batalha com as armas que você sabe usar com maestria. Deus está te chamando hoje
para um novo tempo, para um novo posicionamento. Eu quero orar com você agora. Essa palavra é tão viva que ela chega a queimar no coração. Deus quer restaurar a sua identidade. Deus quer devolver a sua alegria, porque a alegria dele é a sua força. Se você precisa de força, alegre ao Senhor, adore a Ele. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Davi não foi na sua própria força, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Ore comigo agora, se coloque diante do Senhor. Senhor, nós temos a certeza de que um reavivamento está acontecendo dentro de nós agora. Traz de volta, Senhor, a nossa essência, a nossa identidade. Porque nós precisamos viver esse novo tempo. Eu oro agora para que o Senhor restaure as forças daquele que está cansado. Que o Senhor renove a esperança daquele que está desesperançado. Que o Senhor traga a visão novamente para o coração. Que essa visão seja escrita no coração, Senhor, e que ela não seja apagada. Restaura, Senhor, a coragem. Restaura, Senhor, a ousadia aqui hoje à noite. Restaura, Senhor, dons, talentos, ministérios. Restaura histórias aqui, Senhor, que foram escritas pelas suas mãos, histórias de sucesso. E que nessa noite essa palavra vá remoendo aos nossos corações. Que nós possamos ir para casa, Senhor, agora crendo que o Senhor já está fazendo algo em nós. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém.